Graça e paz, igreja. Hoje nós vamos fugir um pouco da nossa proposta inicial, que era estudar o terceiro livro dos Salmos, e vamos hoje estudar um livro do Novo Testamento, que é Hebreus. É um livro relativamente conhecido, né? Eu ia falar bastante conhecido, mas eu acho que não é verdade. Relativamente conhecido. Capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 20. Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao verso 20. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos ao Senhor. Te rendemos graças, ó Deus eterno, pelas tuas misericórdias, porque o Senhor, bondoso e misericordioso como o Senhor é, olhou para nós desde a eternidade e nos amou. Nós te rendemos graças a Deus, porque este amor nos alcançou através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. E o teu Espírito Santo veio habitar em nosso coração, fazendo-nos, Senhor, viver nos teus caminhos com alegria. Por isso, ó Deus, nós nos reunimos para te louvar. Nos reunimos para te dedicar as nossas vidas e a vida de toda a nossa família, Senhor, no teu altar. Recebe, pois, a nossa adoração e vem e fala ao nosso coração através da tua palavra, que ela nos encha daquilo que nós necessitamos para vivermos de acordo com a tua vontade e, como resposta ao teu amor, podermos expressar através do nosso viver diário a tua graça em nós. Rogamos por tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu quero começar com um desafio. Bom, na verdade eu que fui desafiado e aí eu fiquei pensando nisso, porque eu recebi uma charge na internet
dizendo, aparecia lá uma loja de videogames, acredito que se fosse uma loja de videogames, e um menino dizendo assim, o pai segurando a mão do menino, e o menino dizendo, tenho. Todos os jogos ele tinha. E aí o pai fala para a atendente e diz, escuta, meu filho já tem todos os jogos. Você tem alguma sugestão? Aí a atendente diz, que tal você dar carinho? Eu fiquei desafiado com isso, eu fiquei mexido com isso. Porque a grande verdade é que nos nossos dias, a gente tem terceirizado a nossa paternidade, concedendo para a escola, concedendo para as companhias que vendem brinquedos, concedendo para as companhias que criam jogos, cuidarem dos nossos filhos. E a grande verdade é que muitos pais têm lutado arduamente, mal têm dormido, para poder deixar algum tipo de herança para os seus filhos. Mas nesta luta constante, estão perdendo os filhos. Porque a gente não pode se enganar. Todos os pais deixarão algum tipo de herança para os seus filhos. Pode ser dinheiro no banco. E se você tiver mais de um filho, isso pode causar grande celeuma na sua família, mas você pode deixar dinheiro no banco. Você pode deixar bens imóveis para os seus filhos. Você pode deixar um bom nome. Você pode deixar um bom exemplo. Mas você vai deixar herança. Pode ser que você não deixe nada e pode ser que você deixe dívidas para os seus filhos. Pode ser que você deixe um nome mal falado. Pode ser que você deixe para o seu filho um mau exemplo. Mas você vai deixar uma herança para a sua próxima geração. Então, nós precisamos tomar cuidado. E é interessante você ver, como no texto de Hebreus, a preocupação do autor em discutir essa questão da herança. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, na verdade, foi escrita por um discípulo de Jesus, que até hoje a gente não sabe quem é. Alguns teólogos têm suposições de alguns nomes, alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi o Barnabé, outros acham que foi algum outro apóstolo ali, mas a certeza a gente não tem. Mas as verdades trazidas aqui estão em plena harmonia com toda a verdade do Novo Testamento que os outros apóstolos escreveram. E é interessante porque o texto deste documento, deste que a gente chama de carta aos Hebreus, não é exatamente uma carta. Ele é um misto de uma carta, de um tratado e de um sermão. Isso tudo batido no liquidificador, tá? Ele trabalha essa questão aqui, essas questões, e ele tem sessões de carta, sessões de sermão e sessões de discurso ou de um tratado. Mas é interessante porque ele vai discutir a fé cristã, porque ele está escrevendo para judeus que se converteram e estão longe de Jerusalém, longe da Judéia. E esta distância, por causa dessa distância, poderiam sofrer algum tipo de influência dos outros povos, das outras religiões, e pudessem corromper o cristianismo. Então, preocupado com isso, o autor da carta aos Hebreus, vamos chamar de carta aqui, só para facilitar a nossa vida, ele escreve, então, esse documento para assegurar a fé cristã no coração dos seus irmãos hebreus que estavam longe
da Judéia. E no capítulo 6, tem que assim, sinal de spoiler, tá? O capítulo 6 é um capítulo complicado, assim, difícil, tá? É um capítulo que exige um pouco de cuidado quando a gente está lendo para não ser conduzido facilmente a erro. Mas o versículo 9, eu tomei cuidado de recortar aqui, só para evitar polêmica. Se você vier outro dia, a gente discute os outros 8 versículos, tá bom? Mas hoje, para evitar polêmica, eu comecei a ler do versículo 9 em diante. Fica aí para você, uma interrogação para você ler em casa e fazer a lição de casa. Não tem muita polêmica, mas ele está discutindo o quê? Ele começa assim: quanto a vós outros, todavia, ou seja, ele está pegando o contexto anterior, porque nesse contexto está se discutindo sobre a herança dessa maravilhosa salvação conquistada por Cristo Jesus àqueles que creem no seu nome. E nessa discussão proposta aqui, ele chama a nossa atenção para falar sobre os herdeiros da promessa. E eu quero discutir isso com vocês hoje, essa herança deixada por Jesus, concedida por Deus aos seus filhos. E nós hoje, pela graça, quem sabe, sermos instruídos a revigorar no nosso esta promessa. Ouviram? Ok. Essa promessa. É isso que eu queria dizer. Em primeiro lugar, é proposto aí, quando a gente fala sobre a herança da promessa, quais são os princípios desta promessa? Isso é interessante, porque às vezes a gente não entende bem. O autor diz o seguinte: esta promessa é imutável, não há nenhum tipo de mudança nela. E, aliás, ele diz assim, 2 coisas que não podem mudar. Deus garante, quando ele faz a promessa, ele garante 2 vezes. Por 2 razões. Primeiro, a sua própria pessoa, o autor de Hebreus diz, Deus é aquele que criou todas as coisas, mantém todo o poder nas suas mãos, e ele fez a promessa. Então, a sua pessoa, o seu ser imutável, garante a imutabilidade da promessa. Porque não há ninguém maior do que ele, e inclusive ele não achou ninguém maior para quem jurar, então ele jura por si mesmo. Ele garante que vai fazer cumprir a sua promessa. Então a primeira coisa é a pessoa de Deus. Essa imutabilidade da promessa, essa não mudança, não variação da promessa, está baseado na pessoa de Deus. E a segunda é na palavra de Deus, porque Deus é que fez a promessa da salvação. Ele que diz, e Ele providenciou tudo aquilo que foi necessário para que essa promessa se cumprisse, porque Ele tinha prometido. Então, e o autor usa aqui o exemplo de Abraão, nós vamos trabalhar outros exemplos, mas pegando aqui o gancho do autor, ele diz assim, quando Deus quis dizer essa promessa para Abraão, diz, certamente eu vou te abençoar. Só que, quando Deus fala isso, Abraão não tem filhos, eu vou te multiplicar, você será uma grande nação, e Abraão não tem filho. Se você ler lá o texto de Gênesis, Abraão diz assim, Senhor, eu estou ficando velho, e eu não tenho filho. Quem vai herdar tudo aquilo que eu tenho é o Eliezer, que é um escravo aqui, é o escravo mais velho que eu tenho, mais antigo que eu tenho, ele que vai herdar, porque eu não tenho filho. Deus disse, eu garanto, você vai ter filho. E só para deixar claro, Abraão esperou até ter 100 anos para ter filho. Eu estou com 57 e já não estou aguentando mais.
Eu fico pensando se acontecesse de eu ter um filho agora. Ah, não dá. Sério mesmo? Passar tudo de novo? Né? Porque quando a gente é jovem, a gente está no pique, né? Ah, legal. Agora espera 100 anos. E passa 1 ano, e passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos. Eu fico imaginando ali, o Abraão falou, esse ano. Esse ano é o ano que vai cumprir. Não, nada. Esse ano, não, nada. E nada. Até quando ele diz, não tem mais jeito. Agora não dá. Aí ele diz, eu falei que eu ia fazer. E ele teve um filho. Aliás, Abraão não teve só um filho, né? Mas em Isaac, o filho da promessa. Eu prometi, eu garanti e fiz cumprir. Então vejam, a promessa, quando Deus promete, Ele cumpre. Porque Ele não pode mudar. E quando Ele fala alguma coisa, essa coisa vai acontecer. A segunda coisa que é interessante quando você pensa nos princípios da promessa, é que você tem que entender que a promessa também é um pacto, é uma aliança formada. E nesse sentido, desde o início lá da vida humana sobre a terra, nosso Senhor firmou um pacto de vida com a sua criação. Deus fez um pacto com Adão. Adão, eu estou te colocando aqui neste jardim maravilhoso, e você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos, não da árvore, mas do fruto, de todas as árvores, menos aquela ali, ó. Aquela lá você não pode. No dia que você comer, você morre. Você já foi na feira? Você viu quantas frutas tem? Quantas variedades? Isso é só porque tem as brasileiras. Se você for para fora, tem outras frutas, outras. Eu fico imaginando a quantidade e a variedade de frutas que tinha lá no Jardim do Éden. E talvez o Adão já tinha inventado guacamole, já tinha feito vitamina, tomado suco disso, chupado outra lá, feito salada de frutas e tal, não sei o quê. Mas aquela não. E no dia que ele desobedeceu a Deus, ele pecou. Por quê? Deus fez, olha, a vida está daqui para lá. Eu não quero que você coma daquela. E eu quero desmistificar uma coisa aqui, tá bom? O fruto proibido não tem nada a ver com maçã. Pode comer maçã à vontade, que não tem nada a ver. Tá? Eu não sei por que exatamente surgiu essa história de maçã. Está mais para um grande abacaxi do que para uma maçã, né? O resultado final. Mas não tem nada a ver, a gente não sabe que fruta que era, tá? E na verdade não importa, o importante era a obediência. Porque Deus fez um acordo. A promessa de vida é um pacto feito com Deus. Deus está propondo vida para o ser humano que Ele criou para viver. Então, esta promessa, ela tem a ver com um pacto. E além disso, você tem que entender que todo pacto tem regras. E tem uma contrapartida, tá? Duas partes têm contrapartida. É claro que quando Deus faz isso com o ser humano, faz esse pacto, essa aliança com o ser humano, é desproporcional, né? É claro, você é infinitamente menor do que o seu Criador. Então, não é pé de igualdade, tá? Mas, de qualquer forma, Deus exige, Deus define os termos para que o homem pudesse desfrutar daquele momento que Deus está propondo no seu pacto. Então, Deus fez isso na história do seu povo. Não só com Abraão, não só com Adão,
Mas depois, em outros momentos, ele vai renovando o seu pacto com o ser humano de acordo com as necessidades do momento. Aí há uma exigência de fidelidade. Deus sempre exige fidelidade do seu povo. Sempre. Quando ele diz, você tem que fazer tal coisa assim, assim, assado, a gente tem que fazer. Porque quando a gente não faz, a gente quebra o pacto. A gente rompe o contrato. A gente rompe a aliança. E outra coisa que é preciso entender é que Deus sempre traz um representante no firmamento do seu pacto. Vejam só o caso de Adão que eu citei aqui. Deus chamou Adão e Eva e fez um pacto. E esse pacto valia para toda a sua descendência. Como eles não tinham filhos antes de comer do fruto proibido, quando eles comeram e depois tiveram filhos, toda a sua descendência estava debaixo do pecado. Porque eles já eram pecadores naquele momento. Porque eles eram representantes da raça humana. Então Deus sempre chama representantes. E a partir desses representantes, ele então vai fazer esse pacto com toda a geração, ou com toda a nação, ou com toda a família, ou com sempre aquele que ele está representando ali. Então, se você prestar atenção na história das Escrituras, você vai perceber o seguinte, Deus vai renovar um pacto historicamente com o homem, com promessa de vida e com as suas limitações estabelecidas por Deus. O primeiro deles que eu quero chamar a sua atenção é o pacto com Noé, que é o pacto da preservação da vida humana. Deus, por causa do pecado humano, ter ultrapassado os limites estabelecidos por Deus, Deus decide limpar a terra com o dilúvio, mas preserva a vida através de Noé. Deus então vai usar então, de um pacto com Noé, um pacto de vida. E Noé tinha que, para ser aprovado nesse pacto, ele tinha que obedecer a Deus e construir uma arca. E ele tinha que falar para as pessoas, vai cair água, se você não entrar na arca, você vai morrer. E as pessoas, que é isso, uma chuvinha não mata ninguém, não é? Relaxa, não é? Imagina, não é? Esquenta a cabeça, não. E ele foi construindo, E aí Deus mandou os animais, eles fecham lá, e o texto diz que Deus fechou a porta da arca, e então começou a chover. E as pessoas, então, quando perceberam que não tinha mais solução, não ia parar de chover, correram e pediram para entrar, mas não dava porque a porta estava fechada por fora. E é claro que se abrisse, entrava água aí também. Nem Noé sobrevivia. Mas enfim, né? E aí morreram as pessoas e Deus renova através da família de Noé. Então, Deus fez um pacto. Faz isso, Noé. Noé fez. E foi abençoado. Qual é a marca? Qual é o símbolo deste pacto? Deus fez um arco-íris no céu. Para lembrar todo mundo de que ele não vai mais destruir a terra, os seres humanos, através de dilúvio. Deus então vai renovar o pacto com Abraão, que é até citado aqui no texto de Hebreus, que a promessa aqui de Deus agora é fazer de Abraão, da pessoa e da família de Abraão, uma grande nação. Então Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus e o leva para a terra prometida e lá estabelece com ele um pacto. Me obedeça, siga os meus mandamentos e você vai viver. E eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão, durante algum tempo, não acreditou muito, ou acreditou de picadinho, digamos assim, né? Ora acreditava e ora falhava, ora acreditava e ora falhava, como todo mundo, como todos nós, né? Eu sei que você também é assim, ainda que você e eu não gostemos de admitir, de vez em quando a gente dá uma rabiada na curva, não é? Está cheio. Eu vejo assim,
Eu tinha um colega que dizia assim, que o pior dia é quarta-feira. Porque domingo você sai cheio de fé. Segunda-feira você já pega o metrô lotado, mas você dá glória a Deus. Terça-feira, você já está mais murchinho, já diz amém. Fala baixinho, fala um amém, mas fala baixinho. Na quarta-feira você já está esgotando já. Na quinta-feira, se alguém chegar perto de você, você arranha os dentes, né? Aí na sexta-feira você já começa, está chegando, aí você já começa a renovar as forças, né? Aí no sábado e tal, domingo, de novo e tal. Então quarta-feira é o dia, né? Você vai descendo. Eu sei, eu confesso para você. Não, eu não. Todos nós, né? Abraão também foi assim. E ora ele cria, ora ele não cria, ora ele cria. Tentou dar um jeitinho, né? A Sara também tentou dar um jeitinho. Mas Deus firmou um pacto dizendo que esse pacto se cumpriria e se desenvolveria através de Isaque. Chamado então de o filho da promessa. Não através de Ismael ou de qualquer outro dos filhos de Abraão, mas de Isaque. Deus, portanto, exigiu de Abraão que ele cresce. E diz o texto que Abraão foi tateando, até que Deus lhe concedeu fé. Imputou a Abraão fé, para que ele pudesse responder a Deus crendo. A ponto de, quando Deus pediu a vida do seu filho, Abraão já cria que era em Isaque a promessa. Ele disse, tudo bem, Senhor. E disse assim, eu vou lá, vou oferecer sacrifício, e o sacrifício era o Isaque, né? E eu volto com o menino. Ele cria que Deus ia até mesmo ressuscitar o menino das cinzas, porque era em Isaque que seria cumprida a promessa. Então, nesse ponto, Abraão se tornou o pai da fé. E sabe qual foi o símbolo estabelecido por Deus nesse pacto com Abraão? A circuncisão. A partir daí, todos os filhos de Abraão e toda a sua descendência deveriam ser circuncidados, porque era a marca do povo, daqueles que criam em Deus. Deus vai renovar esse voto, esse pacto com Moisés. Quando Deus liberta o povo lá do cativeiro egípcio, porque a família de Abraão, né, os seus netos vão para o Egito a convite, mas chegando lá, deixam de ser visitas e passam a ser escravos. São escravizados durante 400 anos. E depois, Deus vai ouvir o clamor do povo e vai levantar um libertador que é Moisés. E Moisés, além de ser preservado, milagrosamente preservado, ele agora é o porta-voz que vai levar o povo a conhecer melhor a Deus. Ele vai retirar com poder o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. E Deus vai então usar Moisés para estabelecer a sua lei. E é interessante, muito importante você entender que a lei de Deus, os 10 mandamentos, não são um castigo, mas são uma prova do amor de Deus, para que o povo não fosse mais escravizado. Se o povo seguisse os 10 mandamentos, obedecessem os 10 mandamentos, andariam na lei do Senhor e agradariam o Senhor, e o Senhor não permitiria que eles fossem levados cativos novamente. Porque estariam cumprindo o pacto. E o símbolo trazido para este pacto era a Páscoa. Quando Deus libertou o povo, Deus estabeleceu uma festa, um jantar, para lembrar o seu povo de que Ele é o provedor da liberdade. É Ele que traz liberdade para o nosso coração. E por último,
Deus renova esse pacto através de Cristo Jesus. Através de Jesus, Deus definitivamente, de uma vez por todas, renova de forma plena esse pacto firmado de vida. E interessante porque a Bíblia fala deste pacto firmado através de Jesus, e ele utiliza uma palavra grega que significa nova no sentido de melhor qualidade, de um aprimoramento em todas as outras formas de pacto que foram feitas. Agora não, agora está pleno, porque Jesus satisfez plenamente a vontade do Senhor. E para isso acontecer, Jesus teve que morrer. Ele foi o cordeiro imolado na cruz. Ele, então, morre para que nós tenhamos vida. E o símbolo disso é a cruz. Por isso nós cristãos temos a cruz de Cristo como símbolo no nosso coração. Vejam só, Deus fez um pacto de vida que atingia não só a pessoa que fez o pacto, mas toda a sua geração. Todos aqueles que estavam debaixo do seu governo, da sua autoridade. Porque ele era o representante. Então, na continuidade desta promessa, nesse novo Israel estabelecido por Deus, nessa nova qualidade de vida proposta através da morte e da ressurreição de Jesus, que os apóstolos, que todos eles eram judeus e sabiam desta leitura feita no Antigo Testamento sobre o pacto, e agora eles releem as Escrituras, e agora eles percebem que Deus está estabelecendo um novo povo, ou um povo novo no sentido de melhor qualidade, porque agora a obra é aplicada através do Espírito Santo no coração daquele que crê. Você não precisa mudar lá para a terra de Jerusalém. Você pode ficar na sua casa. Eu ia falar no Itaim Paulista, mas nós estamos em Buenos Aires, é muito longe. Você pode ficar. Não precisa mudar. Porque o Espírito Santo agora trabalha no coração. Essa melhora na qualidade é porque há uma aplicação desta obra no coração. Contudo, para estabelecer aí o elo, essas marcas novas que os apóstolos trouxeram para a gente, explicando para a gente como que funcionaria a partir de Jesus, por causa dessa nova, essa qualidade amplificada, Deus manteve alguns pontos da antiga aliança. Por exemplo, nessa nova proposta aqui do seu povo, a Páscoa que era celebrada apenas com a Páscoa que era celebrada num jantar, passa a ser então celebrada apenas com 2 elementos: o pão e o vinho, que a gente chama hoje de Santa Ceia. A circuncisão, lá do passado, passa a ser celebrada agora através do batismo com água pura. Mas, tanto um quanto o outro simbolizam o pacto firmado, desde lá do passado, para o nosso coração ter vida. Por isso o autor de Hebreus diz assim que é preciso que a gente tenha o nosso coração renovado às forças para que a gente possa entender e agasalhar essa promessa dentro de nós, que isso vai nos impulsionar a viver. Então, assim como no passado, os pais, os profetas, os líderes religiosos eram representantes do seu povo, agora os pais são representantes de suas famílias. Quando nós celebramos a ceia diante do Senhor,
quando nós batizamos, somos batizados ou batizamos os nossos filhos, nós também precisamos crer. Porque esta fé e essa bênção é sobre nós e sobre a nossa descendência. Por isso, o pacto tende a renovar a nossa esperança. Nós podemos olhar para o futuro e ver Deus agindo, não só em nós, nesses 80, 100 anos que nós vivemos, mas na continuidade da nossa família. A bênção do Senhor, as Escrituras dizem, daqueles que obedecem e o servem, é 1000 gerações daqueles que o amam. Nós não vamos estar aqui para ver. Eu sei que eu não vou. Mas o seu filho, o seu neto, tem gente que consegue conviver com o seu bisneto. Alguns mais longevos, tataraneto, servindo ao Senhor. O futuro a gente pode antever olhando para os nossos filhos. E é interessante porque as nossas crianças, viram quanta criança tem aqui? Elas vão estar dirigindo a igreja amanhã. Essas crianças. Eu tenho muita esperança que elas olhem para mim com carinho. Ninguém se esqueça de me tirar do sol, né? Porque tem isso, né? Vou colocar o pastor César no sol. Aí coloca lá no sol e esquece, né? O cara já é pretinho. Quando vai buscar, já era, né? Eu tenho que eles olhem para as gerações que passaram e vejam que nós lutamos, que nós servimos, que nós agasalhamos essa esperança proposta nas Escrituras em nosso coração. E é por isso que os criamos na casa do Senhor. Por isso que ensinamos a palavra de Deus para elas. Para que elas também cresçam amando ao Senhor e servindo ao Senhor desde pequenininhos. Então, amados irmãos, hoje nós temos a oportunidade privilegiada de, como igreja, mais uma vez, exercermos a nossa fé e expor essa nossa fé para todo mundo. Toda vez que nós batizamos alguém que veio das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, ou quando apresentamos nossas crianças para o batismo, como forma de asseverarmos a nossa fé na promessa de Deus, que Ele seria o nosso Senhor e de nossa casa. Ou ainda, quando partilhamos a ceia, a Santa Ceia do Senhor, nós anunciamos que Ele voltará para nos buscar, nós temos a gloriosa esperança renovada em nossos corações, de símbolos de fé, de como um só povo, sermos cheios de alegria, que emana do trono do Senhor, invadindo os corações de todos aqueles que creem. E por causa disso, o autor de Hebreus diz, a salvação é esta promessa, é esse pacto de vida. E nós precisamos renovar. Uma das formas de fazermos isso, batizando os nossos filhos.